Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer mais um treino para quem está iniciando ou vai começar na pintura em tecido. Olha só, hoje eu vou fazer uns desenhos geométricos diretamente num tecido, para a gente treinar mais uma coisinha que eu acho importante, particularmente para mim foi importante e vejo que algumas pessoas que estão iniciando na pintura em tecido precisaria treinar um pouquinho. Contornos. Na hora da gente preencher os nossos desenhos, a gente precisa ter um cuidado com os contornos, as bordas do nosso desenho. Eu vou fazer uma circunferência, vou fazer aí esse cubo que estou desenhando agora, tudo assim, bem à mão livre. Depois eu pego uma vasilhinha, a tampa de uma vasilhinha para melhorar a minha circunferência e uma régua para melhorar o cubo, para melhorar um triângulo que também vou fazer, enfim. É bom você ir treinando também, se arriscando a fazer alguns desenhos assim bem livres, porque a gente precisa muito. A noção de desenho para a gente ela é muito boa. Na hora da gente pintar, ela também ajuda bastante. E o desenho é algo bem tranquilo da gente treinar em nossa casa. Qualquer lápis, qualquer pedacinho de papel, a gente pode estar ali jogando alguma ideia, sem se preocupar muito se ele vai ficar certo, se vai ficar bonito, enfim, é só um treino. Com o tempo, a gente sempre vai melhorando. Eu fiz para esse desenho para a gente pintar, eu fiz duas circunferências, um cubo e um triângulo. Eu quero aproveitar essas linhas retas, essas linhas arredondadas, esse encontro de linhas que fica muito estreitinho para a gente tentar preencher sem borrar. Esse é um desafio que para algumas pessoas é um tanto difícil, para outras tem uma facilidade enorme. Nós vamos pegar nosso pincelzinho e vamos tentar preencher tudo isso sem borrar, respeitando assim bem o limite do nosso desenho. Eu costumo dizer que pintar é você preencher o espaço de tinta. Você tem um desenho, você vai preencher aquele espaço com sua tinta, com a tinta que você desejar, e o restante, a sombra e a luz dá conta. Então, se preencher o espaço que você determinou para o seu desenho é importante, consequentemente, é importante que você preencha ele bem certinho. Eu estou acendendo um pouquinho aí esse desenho que eu fiz e depois eu vou fazer a correção dele assim bem mais forte, para você ver que a gente não acerta assim de cara. A gente pode errar bastante, mas a gente pode consertar cada um dos nossos errinhos em um desenho. Observe como ficou e observe como ficará depois das correções, tá vendo? Eu peguei uma tampinha, peguei régua e veja os cantinhos onde acabei tendo que fazer correções. Isso acontece sempre, gente. Não se preocupe em tentar fazer o seu desenho, principalmente para você que está começando, fazer tudo muito certinho, acertar de primeira. Tem pessoas que conseguem. Eu, particularmente, não consigo e também não desisto. Vou escolher cores assim, bem aleatórias. Você aí na sua casa, escolha as cores que você gostar, caso você queira fazer esse treino. Isso aí é verde kiwi. Eu vou encher toda essa circunferência com o verde kiwi. Observe que eu estou pegando tinta só de um lado do pincel. A parte de fora, eu pego a tinta deixando para o lado de fora. Olha só. Eu pego tinta no pincel e essa tinta, onde está o acúmulo de tinta, eu coloco para o lado de fora do meu desenho. Por quê? Olha, tá vendo? Quando a gente faz isso, a gente acaba levando tinta para o lado onde está o nosso risco e o acabamento fica melhor. Vá fazendo devagarzinho. É um treino para você tentar conseguir fazer essas bordas do seu desenho bem feitinho. Então, vai com paciência, vai pegando tinta só de um lado do pincel, deixando essa tinta para o lado de fora, para onde você quer que esse acabamento fique melhor feito. E olha só, para a parte de dentro, depois que eu faço o meu contorno, eu pinto com tranquilidade, pinto de qualquer jeito, não tem mais o que borrar.
Você tem que se preocupar na hora de você fazer o seu contorno, para que ele fique bem feitinho. E nessa hora também, você vai prestando atenção que às vezes o nosso risco parece que vai entortando um pouco na hora que a gente vai pintando, para você ir tentando arredondar ele melhor possível. E você consegue fazer isso pegando tinta só de um lado do pincel, deixando assim a tinta para o lado de fora, e quando você vai passando o seu pincel, a tinta vai sendo depositada naquele contorno que você quer fazer. Olha só. E isso você vai fazer em torno de toda essa sua circunferência, essa sua circunferência. Até então, eu não vou tentar fazer uma esfera. Nós vamos trabalhar com essa ideia de circunferência mesmo. Vamos encher isso aí. Lembre-se de ter sua vasilhinha com água para você limpar seu pincel. A minha está esbranquiçada porque tem um pouquinho de amaciante dentro. Eu gosto de colocar um pouquinho de amaciante na minha vasilhinha. Olha só, o meu paninho velhinho para estar limpando o meu pincel, secando o meu pincel, ajudando nessa limpeza. Eu gosto de colocar um pouquinho de amaciante, porque já vai deixando os pelinhos do meu pincel mais macio, mais hidratado, os pelinhos. Essa parte de fora, eu me preocupei em fazer a circunferência todinha dela, com o pincel número 4, usando tinta só de um lado do pincel. Agora veja o que eu faço para a parte de dentro. Como eu já não tenho mais o que borrar, que eu já fiz a parte de fora todinha, para adiantar o meu desenho, eu pego um pincel maior, esse daí é um pincel 14, e vou, olha, ele tem que estar com os pelinhos inteiros, pego tinta, de qualquer forma, não me preocupo mais de pegar tinta na quina do pincel, não me preocupo de pegar tinta só de um lado do pincel, e vou enchendo toda a minha circunferência. Essa é uma forma de você estar adiantando o seu trabalho. Quando você pinta em tecido, no que for, você se preocupa com as bordas para que fique bem certinho, e o espaço que tiver só uma tonalidade, você enche ela toda com um pincel maior. Nessa hora, você vai tendo cuidado para que fique tudo bem pintadinho, não fique manchas na sua pintura. Olha só como ficou, bem arrumadinho, as laterais, as bordas do nosso desenho. E aí, agora nós temos esses três objetos, vamos assim dizer. E nós vamos pintar, olha, o de trás. Quando você for pintar os seus desenhos, dê preferência a pintar logo aquele que está atrás. Quando a gente deixa para fazer o que está atrás por último, às vezes a gente acaba borrando aquilo que já está pronto na frente. Sei, você pode também borrar o que já está pronto atrás quando você for pintar, mas a correção, ela é bem mais fácil de fazer no que está na frente do que no que está atrás. Dê preferência aí pintando tudo que está mais distante até chegar aquilo que está mais próximo de você. Estou fazendo uso aí de lilás seco e veja que o processo é o mesmo. Pego tinta de um lado do pincel, essa tinta eu vou colocar ela para o lado de fora do desenho, de onde eu quero fazer o meu acabamento, a minha linha mais certinha. Olha só, veja esse encontro aí. Faço do mesmo jeito, deixando a linha para o lado de fora, aliás, a tinta para o lado de fora. E vou fazendo o meu contorno. Ou seja, não diferencia se está livre o seu desenho ou se está encostando em outro. Tinta só de um lado do pincel, a tinta para o lado onde eu quero fazer o meu acabamento, para o lado de fora, tá vendo? E aí, a gente vai fazendo o nosso contorninho, você pode ir passando o seu pincel quantas vezes necessário e pegando pequenas porções de tinta para você ir pintando, fazendo esse contorno o melhor que você conseguir. Eu sei que é difícil para algumas pessoas fazer esses contornos, pintar as bordas de um desenho, mas é por isso que é importante a gente fazer algumas atividades dessa forma. Esse é um pano de prato, pano de mão, de copa, depende de onde você mora, como você chama.
E eu tô fazendo essas figuras. De certo que não vai ficar um desenho muito bonito aqui no meu pano de prato, né, gente? Mas depois a gente vai mudar um pouquinho a cara dele, fazer um outro vídeo, fazendo umas modificações, aí acrescentando mais umas coisinhas, para eu aproveitar melhor, deixar esse desenho mais bonito para o meu pano. Mas para já eu vou fazer esse desenho com vocês, nós vamos preencher esses espaços sem muita preocupação de sombra, de luz, sem nenhuma preocupação assim. Nosso objetivo para hoje é fazer o acabamento direitinho do em volta das bordas dos nossos desenhos. E isso é bem importante, porque se você vai pintar um desenho e as bordas dele ficam tudo manchado, tudo borrado, não vai ficar bonito. Olha só, fiz aquele mesmo processo, pintei as laterais e depois eu enchi com um pincel maior o centro. Agora, vamos pintar esse cubo. Nós poderíamos estar pintando tudo com uma só cor, mas para isso nós teríamos que fazer um jogo de sombra e de luz. E esse não é o nosso objetivo de hoje. Então, eu vou escolher cores diferentes, bem distantes, e vou pintar o nosso cubo. Essa lateral, eu vou pintar ela com esse azul celeste. Olha, essa quina eu consegui fazer ela com esse pincelzinho, dá para você conseguir, pegando tinta na quina do seu pincel, mas se você achar difícil de fazer assim, você pode substituir esse pincel número 6 que estou usando por esse aí, o número 4. Tinta só na quininha dele e vou fazendo esse espaço menor que tem do lado para não borrar. Olha só. Ele ajuda, ele é menorzinho, ajuda a fazer essa quina bem melhor, sem deixar borrão. Quanto menor o desenho, mais difícil é da gente fazer esses detalhezinhos. Se esse desenho fosse bem pequenininho e você tivesse sentindo dificuldade de fazer essas laterais, essas quininhas nas laterais, você pega o pincel número 0 para lhe auxiliar. Com esse pincel número 4, também dá para eu fazer, olha, esses risquinhos em volta às bordas do meu desenho com tranquilidade. Vou fazendo do mesmo jeito, pegando tinta só de um lado do pincel, deixando essa tinta para o lado de fora do meu risquinho, da borda do meu desenho, e vou fazendo o acabamento direitinho. Peguei agora o número 6 novamente e veja que os dois dá para a gente trabalhar muito bem. Se você está começando, se você está se sentindo um pouquinho segura, acha que vai borrar, pegue o número 4, pegue o menorzinho. Depois de ter suas bordas todas preenchidas, você pega um pincel maiorzinho e enche com tranquilidade esse meio. Você já não tem mais uma preocupação de borrar nada. Aí está a primeira parte do nosso cubo, pintado com esse azul celeste. Procure preencher bem, principalmente se você estiver pintando uma sacaria igual a minha, que ela é muito grosseira. Então, você precisa usar uma quantidade maior de tinta e, às vezes, até usar de batidinhas para que essa tinta entre bem nesse tecido. Essa parte aí de cima, eu vou usar marrom. Olha só. Com o meu pincel número 6 mesmo, eu vou fazendo as minhas quininhas, pegando tinta só na quina do meu pincel. Tá vendo que dá para fazer direitinho? Pegue pouquinha tinta e vá fazendo bem devagar, com cuidado, que você vai conseguir. Mas, se você não tiver conseguindo, pegue um pincel menor. Essas quininhas são as partes mais difíceis de serem feitas quando estamos pintando um retângulo, um triângulo, enfim. Então, vamos fazer primeiro elas, depois a gente sai fazendo o contorno, todo o contorno das laterais do nosso desenho. Vamos fazer do mesmo jeito, tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado onde está sendo feito o nosso acabamento. O nosso desenho tá bem tortinho aí, gente, mas
como a câmera fica gravando, viu? Tá certinho. Gravando de cima, ele fica bem certinho. Olha só, você pode estar melhorando as bordas com o pincelzinho número 0. Você pode estar pintando elas com o pincelzinho número 0. Fica bem a seu critério, tá bom? Se você vai usar um pincel 0, um pincel 4, um pincel 6. Essa tinta que estou passando aí agora é uma misturinha que tenho. Ela tem uma tonalidade próxima à tangerina. Mas não é tangerina mesmo, não. Foi uma misturinha que fiz. Eu não me recordo mais, faz tempo que a fiz, mas para todo caso, você pode, se você quiser usar as cores que estou usando, você pode, ou aproximada, você pode estar usando aí tangerina, viu? O preenchimento dessa última parte não é diferente. Você vai ter os mesmos cuidados, principalmente com essas quininhas. As partes, as bordas, as partes de fora, você precisa ter todo aquele cuidado para não borrar. Ele é um espaço grande, esse quadrado é um espaço grande, então a gente pintamos essas bordas daquela mesma forma, olha, tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de fora. E depois que preenchermos todas essas bordas, a gente vem com um pincelzinho maior e preenche o centro desse espaço por inteiro. Agora, veja você, falta o nosso triângulo. Esse daí, as quinas dele são mais marcadinhas. Eu vou pegar um pincelzinho número 4 para ir fazendo elas. Você pode, nessa hora, estar pegando o número 0, redondo, não se preocupe. Pegue o pincel que você se sentir mais seguro em fazer esse acabamento. Dei início à minha pintura com o pincel número 6. Agora, eu vou pegar o número 4 para fazer um acabamento melhor aí em cima. Vou dando continuidade à minha pintura com o pincel número 6, porque anda mais rápido a pintura do meu desenho. Olha só, a gente consegue fazer um trabalho mais rápido, mas se você tá começando, não tá se sentindo seguro em fazer com o número 6, faça com o número 4 e o número 0. Você vai fazendo essas laterais, essas bordas com o número 4 e essas quininhas você faz com o número 0. Dá para fazer com o número 6? Dá. Veja que eu vou fazer com o número 6, pegando tinta só para a quininha do pincel, olha, e vou fazendo. Não quer dizer que você tenha que usar o pincel maiorzinho, número 6, para fazer isso aí. Você use aquele que você se sentir mais à vontade, que você tenha mais segurança em fazer esse acabamento, essas bordas do seu desenho. Não tenha pressa. Não tenha pressa em pintar isso aí. Vá fazendo devagar, lembre-se que isso aí é um treino para você. Eu vou preencher o centro desse triângulo com outra tonalidade. Para que esse marrom receba melhor essa outra tonalidade, olhe como eu estou fazendo. Estou pegando marrom, estou tipo varrendo para o espaço onde não tem tinta ainda. Eu coloco o pincel e puxo rápido, levantando ele. Olha só, pego tinta de qualquer forma, coloco o pincel e vou levantando rápido, deixando assim meio riscadinho, deixando esfumaçado esse marrom para esse centro que ainda não tem tinta. Depois que eu faço isso, em toda volta, eu venho com amarelo pele e vou terminar de encher isso aí. Nessa hora, eu vou misturando esse amarelo pele a esse marrom em movimentos circulares. De preferência, movimentos circulares. Outra coisa, se preocupe primeiro com as emendas. Você vai se preocupando aí em fazer essa emenda. Depois, você termina de preencher o centro. Porque a parte mais importante, quando nós estamos usando, assim, duas tonalidades, é logo a gente fazer as emendas, tá vendo? Porque se esse marrom seca, esse amarelo pele não vai conseguir emendar bem, vai ficar manchado. Então, primeiro você faz a emenda do marrom com o amarelo pele e depois você preenche esse centro do seu desenho. Principalmente quando a gente está pintando um desenho maior, a gente se preocupa com a emenda primeiro. Um desenho pequenininho,
não dá tempo da tinta secar. Mas se for um desenho maior, às vezes a tinta seca e fica difícil de fazer essas emendinhas. Vamos falar sobre isso ainda depois. Depois eu vou colocar algumas coisas para a gente fazer aí emendas de tinta, trabalhar isso aí. Então, não se preocupe muito com isso. Mas desde então, vamos já prestando atenção nesse detalhe. Fiz a emenda do marrom com amarelo pele e agora terminei de preencher o restante do meu triângulo com esse amarelo pele e vou me preocupar em misturar mais, melhorar as emendas entre essas duas tonalidades apenas. Para hoje, gente, o nosso treino será esse. Espero que seja útil. Beijos, tchau!